Pois é, pessoal, a negociação entre Brasil e Estados Unidos não está avançando. Foi decretada aí a prisão do Bolsonaro, tá uma maior confusão, uma bagunça lascada. O Xandão sofreu lá, né? Sanção da Magnitsky. Vamos tentar entender um pouquinho quais serão os próximos passos a partir daqui e eu já logo adianto de antemão que a situação realmente para o Brasil vai ser muito difícil e complicada. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de pedir desculpas pela minha voz e pela, às vezes, a minha aparência, porque eu tô meio gripado quando eu tô gravando esse vídeo, então assim, fica aqui meu pedido de desculpas, mas o importante é passar a informação. Então, bora lá. Pois é, pessoal, não é novidade para ninguém que o governo dos Estados Unidos e do Brasil não estão se dando muito bem ultimamente, não é? A gente acompanhou isso nas últimas semanas, desde quando o Trump impôs tarifas no Brasil, o Lula o tempo inteiro acusando o Bolsonaro, falando mal do Trump, então assim, não é novidade que eles não estão se dando muito bem, né? A prisão do Bolsonaro, que aconteceu, se não me engano, na última segunda-feira, mudou o jogo, porque o Trump comprou a briga, essa briga, né, de ver o que está acontecendo no nosso país, a perseguição política, a censura prévia, o CIED, por exemplo, que virou basicamente o Ministério da Verdade. Então, assim, a situação aqui está muito complicada. Para qualquer pessoa que não é muito apaixonada por política, sabe da situação que o Brasil está, e é uma situação realmente muito triste, né? Muito triste na nossa história, a gente que sofreu com tantas ditaduras, né? Enfim, os governistas, eles temem, como diz aqui a Folha de São Paulo, retaliação dos Estados Unidos. E essa retaliação já está ocorrendo. Por exemplo, o Trump já falou que ele vai impor novas tarifas ao Brasil, porque a gente comercializa com a Rússia, e a Rússia é um daqueles países, daquele círculo, né, daqueles países do eixo do mal, ela junto com a China e o Irã. Então, assim, infelizmente vão vir mais tarifas porque o Trump comprou essa briga. E, infelizmente, a negociação das tarifas não está andando, não está saindo. Tá uma negociação muito tensa, muito difícil também, porque de um lado você tem o governo Lula, representado pelo Alckmin. E olha só, vocês verem, eu sou muito crítico ao Alckmin, mas ele fez alguma coisa boa finalmente, né? Enquanto você tem um Alckmin ali tentando, né, apagar incêndio, você tem o Lula ali jogando mais lenha na fogueira. Então, assim, é difícil sair alguma coisa boa ou que seja positiva para o país. A oposição também já está falando aqui fizeram obstrução, por exemplo, enfim. Estão falando até mesmo em pautar, por exemplo, o fim do foro privilegiado, que é muito bom, muito positivo para o país, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento assim de muita perturbação. E mesmo os americanos, por exemplo, mesmo os jornais que são muito críticos ao Trump, eles perceberam que o que está acontecendo no Brasil não é certo. E mesmo as tarifas sendo ruins para os americanos, de certa forma a impressão que passa é que os americanos compraram essa briga, com exceção, é claro, dos democratas, né, que eles são apoiadores do Lula, mas com exceção dessa galera, eles compraram a briga justamente de impor tarifas no Brasil. Isso é muito ruim para a gente, qualquer brasileiro, porque infelizmente a gente já sabe o que o Lula vai responder, né? Ele vai continuar falando dessas ideias de moeda alternativa, de soberania, ficar batendo no peito, né? É uma situação muito difícil que nós vamos enfrentar como país, né? E o tempo inteiro as autoridades americanas e brasileiras também estão trocando farpas aqui. A mais nova é de um diplomata americano, né, citando o George Orwell, falando sobre o Ministério da Verdade, que era, né, o CIED, que era um departamento onde basicamente eles julgavam o que era certo, o que era errado. Então, pra vocês verem o nível que chegou a nossa política, né, de tipo... a gente tem um departamento que julga o que é certo e o que é errado, sabe? Isso é claramente uma censura, uma ditadura, enfim, chame o que você quiser, mas é um absurdo numa democracia você ter esse tipo de coisa, né? Venhamos e convenhamos. Aí você pensa assim, bom, o que a gente faz para fugir disso? Bom, de um lado, você tem uma ala do governo, por exemplo, e empresas também, diga-se de passagem, empresariado,
como é o caso da Embraer, por exemplo, que querem dialogar, conversar e tal. Então, de um lado, por exemplo, você tem empresas como a Embraer querendo produzir o KC-390 em solo americano para fugir, né, dessas tarifas, mas do outro, você tem, por exemplo, o Lula falando mal do Trump, jogando mais lenha na fogueira. Então, assim, é difícil a gente sair dessa situação intactos. A minha opinião particular é o seguinte: para tudo dar certo, primeiro, você tem que sentar na mesa de negociação e conversar tranquilamente com os americanos. Coisa que não é o que o Lula quer fazer, claramente, a gente já viu isso várias e várias vezes. O Alckmin está tentando, mas só ele sozinho não tem como, né? Além disso tudo, a gente percebe também que o Alexandre de Moraes está cada vez mais acuado, né? Ele está cada vez mais ali jogado de escanteio, então assim, e ao que tudo indica, ele também vai dobrar, vai continuar dobrando a aposta. Então assim, é difícil você falar que a gente vai ter uma redução das tarifas no curto e no médio prazo, porque o Xandão vai continuar dobrando a aposta, vai continuar fazendo essa perseguição e o Trump vai continuar ali salivando, babando para meter tarifas para prejudicar, né, essa galera que está no poder, mas quem vai pagar no final das contas seremos nós, brasileiros. Então assim, se eu pudesse dar uma dica para o Alckmin agora é melhor correr com essas negociações, porque a situação não está muito positiva não.